caro aluno, espero que tenha bons estudos, esteja tudo caminhando da maneira correta na disciplina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os registros fiscais. A importância para as empresas de manter os livros bem atualizados, bem organizados e principalmente estarem regularizados de acordo com as leis de determinados municípios e determinadas regiões. Então hoje nós vamos falar a importância dos registros fiscais. Porque nós, como pessoas físicas, temos os nossos registros mensais de contas de débitos de crédito e ao final do período nós fazemos o nosso imposto de renda, que nós mostramos para o governo o que gastamos, o que fizemos com o dinheiro e pagamos também o nosso imposto em relação à nossa renda. No caso das empresas, os registros fiscais também servem para a mesma situação, para que os setores fiscais consigam verificar as empresas de acordo com os seus registros, se estão caminhando, se estão pagando os impostos da maneira correta. Então, os livros de escrituração, eles têm um papel muito importante na organização e regularização dos setores fiscais e contábeis na empresa. É de grande importância. Eles não podem ter rasuras, eles não podem estar sujos. Antigamente os livros eram impressos, em empresas que ainda usam esses registros impressos não podem estar sujos, não podem estar rabiscados, não podem ter rasuras. Graças à informatização, muitos dos registros hoje são todos informatizados, não precisamos mais guardar registros de 5, 10, 15 anos, tem uma grande quantidade de arquivos de registros como tínhamos antigamente na contabilidade. Hoje se torna muito mais fácil com a informatização, a informática entrando nos setores da contabilidade, dos negócios e das finanças. Mas hoje a gente vai falar exatamente sobre os registros e quais a obrigação de cada um. Vamos iniciar então pelos livros fiscais, que são os documentos que trazem todas as informações fiscais sobre a empresa. Esses documentos, eles são exigidos pelos fiscos municipais, estaduais e federais. Cada empresa tem determinada informação fiscal a prestar para o governo. Então, eu vou deixar essa parte aqui da obrigação dos livros de cada localidade, porque falamos aqui com diversas pessoas de diversas regiões do país e até do mundo. Então, cada contador tem que saber exatamente ir no seu município e procurar saber como é a legislação daquele estado para saber quais os livros fiscais que são obrigatórios. Então, a legislação aplicável, a obrigatoriedade da emissão dos livros fiscais, ela está diretamente vinculada ao regime tributário adotado pela empresa e os tributos incidentes sobre as atividades. O que isso quer dizer? Eu tenho que saber qual regime tributário que a minha empresa decidiu aplicar e qual atividade que ela exerce. Isso muda como vai ser os registros e muda como vai ser a tributação de cada empresa. Então, cada lei trata de determinado assunto, devendo ser aplicada a legislação caso a caso. Novamente, depende da localidade, depende da atividade da empresa e o regime tributário que a empresa adota. E assim, nós temos alguns registros que devem ser feitos. O primeiro registro é o registro de entrada. No livro, nessa parte do livro de registro, do registro fiscal, é o registro de entrada, que registra o quê? Todas as aquisições realizadas pela empresa, sendo elas fiscais ou não, tributáveis ou não, ou se gerou o crédito ou não. Então, todas as entradas, tudo que a empresa comprou, adquiriu em determinado período, tem que estar registrado, tem que estar totalmente contabilizado, por mais que gere ou não crédito fiscal ou alguma tributação. Se eu tenho o registro de entrada, eu também tenho o registro de saída, que é o livro destinado à escrituração de toda a saída de mercadoria do estabelecimento. Então, ao mesmo tempo que eu tenho de entrada, eu tenho de saída. Eu tenho o registro de impressão de documentos fiscais, que é a nota fiscal, que nós fazemos alguma compra e temos a nota fiscal ali já impressa hoje automaticamente pela empresa.
Anteriormente, toda a nota fiscal era feita manualmente, então eu tinha que ter um registro de toda a número da nota fiscal, para onde foi, qual o CPF da pessoa, qual o valor. Hoje muito mais fácil, muito mais prático, que a nossa impressão da nota fiscal, ela é automática, já vai diretamente para o registro de impressão de documentos fiscais. E automaticamente já calcula o imposto que a empresa deve pagar. Eu também tenho o registro de inventário, que é um livro destinado para o registro das mercadorias em estoque, quando a realização do levantamento da empresa. Então, todos os anos as empresas fazem um inventário de todas as mercadorias no estoque, de tudo que ela tem. Então, empresas grandes, quem tem oportunidade de trabalhar em empresa grande, sabe o quanto é importante essa realização do levantamento de estoque, de material, de tudo que a empresa detém, e esse levantamento, ele é registrado no registro de inventário, certo? Temos também o registro de apuração de ICMS, que é o imposto de circulação de mercadorias e serviços, e ele é destinado ao registro dos valores contábeis e fiscais nas operações de entrada e saída em relação ao imposto ICMS. Assim também como o registro de apuração do IPI, que também é entrada e saída relativa ao imposto de produtos industrializados. Então, nesse momento, na emissão da nossa nota fiscal, quando a gente emite uma nota fiscal, você, consumidor, recebeu a nota fiscal, embaixo já vai ter o valor que você pagou de ICMS, IPI, qualquer outro tipo de tributação daquela mercadoria que você adquiriu. Então, automaticamente, com a informatização, muito mais rápido, muito mais transparente para o consumidor, para o governo e para a empresa, a informática ela vem justamente para dar uma robustez e ajudar nos registros que as empresas devem fazer, porque em contrapartida elas têm que declarar o imposto, têm que pagar o imposto em relação à comercialização de bens e serviços. Eu também tenho o livro de movimentação de combustíveis, só que esse é destinado exclusivamente para o posto de combustível. Então, é o livro que registra a entrada e saída do combustível comercializado no posto. E também o cálculo da arrecadação do ICMS em cima do combustível. Mas esse é exclusivamente de postos de combustíveis. Quem não trabalha não precisa se preocupar com o livro de movimentação de combustível. Temos o livro de apuração do lucro real, chamado assim LALUR, que é justamente para as empresas que são optantes pelo lucro real registrar todo o lucro da empresa. Então, a maioria desses registros que nós acabamos de falar, alguns exemplos, e esses são os principais que a legislação ela aplica e dá uma obrigatoriedade na emissão desses livros, é justamente para as informações fiscais da empresa e que tenham total controle em relação à tributação. Então, há empresas que realmente fazem os registros de forma correta, sem nenhuma corrupção por trás, nenhuma lavagem de dinheiro, a gente consegue observar exatamente quanto de tributo ela deve pagar, se deve mudar a tributação, se deve mudar qual o regime que ela está na contabilidade com o governo. Então, é muito importante essa leitura dos livros fiscais e esse registro nos sistemas. Hoje é muito fácil, você contrata um sistema, o sistema já vem com toda essa parte. Você, na hora que lança uma nota fiscal, na hora que emite uma nota fiscal, ele já consegue separar rapidamente quais os registros que devem ser feitos. Historicamente, as empresas recebiam as pessoas e as pessoas fiscalizadoras, e esses livros elas gostariam de ver todos. Então vinham fiscais dentro das empresas e pediam os livros de entrada, de saída, dos documentos, inventário, todos esses registros de mercadoria. Para outra coisa que serve os registros é também para verificar como está a empresa, se ela anda com as obrigações em dia, no momento de uma venda da empresa ou compra, vai fazer alguma fusão entre uma empresa ou outra. É muito importante que os registros tenham sido feitos exatamente da maneira correta, no tempo correto, principalmente para verificar quanto que paga de tributação, se está pagando certo ou se não está.
Além desses registros fiscais que dão para o governo toda a parte tributável, toda a parte do fisco, temos os livros contábeis. Eles já têm um caráter mais econômico e financeiro, que é utilizado dentro da empresa, e a sua principal finalidade é registrar todos os fatos contábeis que ocorreram no negócio em determinado período, seja anualmente, trimestralmente. Então, são os livros contábeis, nos dão uma situação da empresa e nos dão maior abrangência do que está acontecendo. Então, os livros, como eu já falei, ele é econômico e financeiro pela empresa e a sua principal finalidade é registrar os fatos que ocorreram no período. O primeiro, assim, que a gente pode dar como exemplo é o livro diário, que são todos os lançamentos realizados, registrados em ordem cronológica. Tudo o que aconteceu dentro da empresa, com data, local, a conta a ser debitada, a conta a ser creditada, o histórico que aconteceu e o valor. Então, nesse momento, é um livro diário, é tudo o que acontece. Empresas pequenas, a gente pode chamar o livro diário no livro de fluxo de caixa, onde ele faz toda essa movimentação. Mas o livro diário é justamente para a gente observar tudo o que aconteceu, a conta certinha a ser debitada, a conta a ser creditada, todo o histórico, o que aconteceu, o que está pagando, por que aquele dinheiro entrou, por que aquele dinheiro saiu e o valor. Nós temos também o livro Razão, já é um livro contábil obrigatório e ele controla de maneira individual o saldo de todas as contas patrimoniais que foram escritas no livro diário. Então ele controla tudo, todos os registros, toda a parte, se realmente foi feito da maneira correta, individualmente, se todos os saldos estão da maneira correta, que foram descritas no livro diário. Então você imagina o livro diário diariamente, e o Razão ele faz já um balanço patrimonial, as contas patrimoniais totalmente descritas, somadas e tendo uns saldos já correntes. É muito importante a contabilização nas contas corretas de acordo com a empresa. É muito importante os registros serem feitos da maneira correta para não termos, ao final, saldos devedores, credores e não mostrando a realidade da empresa. Nós também temos outros tipos de registro, o livro caixa, o livro da conta corrente. O livro caixa é realmente o saldo que a gente tem em caixa, saldo que tem ali no poder rapidamente para fazer determinados pagamentos e que entra os valores, e o livro das contas correntes, que é o da conta corrente, da conta no banco, que realmente é da conta que o empresário utiliza. Então é muito importante esses registros. Novamente, informatizado, a gente não precisa mais guardar livros, guardar cadernos e todos esses registros feitos de forma manual. No sistema a gente já faz os registros na conta correta, na conta patrimonial correta, ele já faz essa parte toda de somatório dos livros e das contas. Então, muito mais automatizado e mais rápido hoje para o empreendedor. Então, o principal objetivo é atender todas as exigências da fiscalização, inclusive as mais abrangentes, e a gente tem que estar sempre atento às mudanças na legislação. Mudou alguma coisa, a empresa tem que se adequar. O contador sempre tem que estar ali junto com a legislação das empresas que ele toma conta, da empresa, se você é um empreendedor da sua empresa, se mudou a legislação, se mudou a forma de tributação, porque às vezes você vai estar pagando um tributo muito mais alto do que deveria, tendo algum incentivo fiscal naquela tributação e acaba se passando por despercebido, né? E hoje nós temos o Sistema Público de Escrituração Digital, assim conhecido como SPID ou SPED, que ele é o quê? É um sistema único que ele faz todo o registro desses documentos fiscais e contábeis, tudo de forma eletrônica. E, ao mesmo tempo, já entrega ao fisco, já em contrapartida ao governo, à Receita, tudo o que está acontecendo. Muito mais rápido, automatizado, sem nenhuma burocratização, sem nenhum problema por trás. Então, nesse principal momento, no início, quando a empresa está migrando de um sistema ainda com papel ou outros tipos de sistema para o SPID, ela
tende a sentir um pouquinho de dificuldade, mas ao longo prazo é uma forma muito mais abrangente, que faz de forma tudo eletrônica, todos os registros dos documentos, dos livros fiscais para a empresa, traz uma estruturação muito mais fortificada. Então, ele visa a substituição de todos os livros, o livro diário, o Razão, tudo, e apenas tudo digital, e gera, assim, informações digitais mais rápidas. Então, para a Receita Federal, para a emissão de tributos estaduais, federais, municipais que devem ser pagos, então várias informações, tudo já vai estar dentro do SPID, onde eu consigo também fazer a entrega periódica do livro para o governo, já autenticado, já assinado por um contador, pela periodicidade que a empresa estabelece, no nosso caso, anualmente. Então, eu consigo, com os registros fiscais, observar o balanço patrimonial, observar DRS, eu consigo observar vários balancetes que vão dar ao fisco uma maior solidificação dos tributos, e ao empresário eu consigo observar o que está acontecendo dentro da empresa, eu consigo observar os saldos, consigo observar se aonde eu estou gastando mais, aonde eu estou gastando menos, para fins gerenciais, muito mais importante. Vou dar um exemplo claro, que acontece em muitas empresas a qual já participei, o grande problema que nós temos com uma simples conta, a conta de telefone. Então, a gente recebe a conta de telefone, vamos fazer o pagamento da conta de telefone. Então, a sua companhia telefônica emitiu para você R$3 mil de conta telefônica. Então, R$3 mil, um contador vai fazer o pagamento ou o registro e coloca só conta de telefone, vai para a conta patrimonial, conta de telefone, despesas com telefone, dessa maneira. E coloca R$3 mil. No momento que eu vou verificar o meu registro, o meu balanço de pagamento, a minha DRE, em determinado período eu vou estar vendo que estou gastando muito com telefone. R$3 mil de telefone? Nossa, mas pensa você como empresário, pegou o registro, pegou o balanço demonstrativo, o livro Razão, estou pagando imposto em relação a isso, qual o imposto que eu estou pagando? Começa a ficar desesperado. Só que, na verdade, não foi detalhado nas contas, no livro diário, no livro Razão, nas partidas dobradas, o valor exato daquela conta. Porque, por exemplo, na conta de telefone a gente paga um monte de coisas que está ali e só vemos o valor final. Então, nos R$3 mil, a gente paga imposto. Na conta de telefone, muitas vezes está vinculada à internet, então paga a internet junto com a conta de telefone, a internet da empresa, um pacote de proteção, um filtro de linha, várias outras coisas que as companhias telefônicas, elas hoje são obrigadas a fazer esse acompanhamento, esse registro na nossa conta de telefone. Justamente para que eu consiga observar aquilo que eu estou pagando. E para o contador, nessa hora, nesse momento que ele vai fazer o registro, ele conseguir observar cada linha, cada pagamento que ele está efetuando. Então, uma conta de R$3 mil, às vezes ele está pagando de telefone somente R$100. As outras despesas são com serviços de internet, serviços de seguros e assim em diante. Então, na hora que eu vou fazer então um relatório, na hora que o meu sistema vai emitir o relatório, eu consigo observar se tudo foi encaixado na conta certa, se os meus livros foram feitos da maneira correta, eu consigo dar um suporte gerencial muito maior ao meu empresário, ao meu contador, ao meu administrador da empresa. Então, é muito importante que os registros contábeis eles tenham esse detalhamento, eles estejam atualizados, eles sejam feitos de forma muito criteriosa para a gente ter um acompanhamento de orçamento empresarial, de fluxos de caixa, de todo o andamento da empresa. É de suma importância. São coisas que passam despercebidos pela contabilidade às vezes, muitas pessoas que não detêm o conhecimento dos registros, elas não conhecem a importância de separar as contas,
ter um livro diário, ter um livro razão, ter um momento desse registro no sistema, justamente para ter essa robustez em relação ao meu orçamento, ao meu gerenciamento da minha empresa. Então, é de grande importância. Novamente, eu lembro que todo esse registro e a tributação depende muito da localidade. Então, o fisco federal, estadual, a gente tem que estar sempre de olho para não estar pagando um imposto acima do que deveria. Então, se eu sou uma empresa de serviços, por exemplo, na hora que eu dou entrada numa nota fiscal de algum serviço que eu efetuei, detalhar nas contas qual foi o serviço, qual foi o material que foi utilizado. Por exemplo, vou fazer um registro do meu material de estoque que eu acabei de receber. Quais foram os materiais para que o empreendedor, o empresário consiga observar o que está acontecendo dentro da empresa e a tributação da maneira correta. Muitas vezes, e principalmente optantes pelo Simples Nacional ou o lucro real, o lucro presumido, às vezes já saiu daquela linha de tributação e ainda está pagando tributos e não tem as facilidades que, mudando a tributação, o regime de tributação dele, ele vai ter uma menor tributação, algumas facilidades que o governo pode trazer para ele mudando essa tributação. Então é de grande importância os registros para que os livros e dentro de sistemas a gente consiga fornecer a informação para o governo, para a base de dados da empresa, para todas as informações necessárias. Lembrando que hoje temos sistemas ótimos na internet, que pagos ou não, se a sua empresa é muito pequena, não consegue ainda contratar sistemas grandes para fazer todos esses registros, temos vários que nos ajudam, auxiliam a fazer os registros de forma automática e fornecer essas informações mais esclarecedoras para o empresário e para o governo. Então, é de grande importância, não esquecendo que a gente tem o Speed Contábil, que ele faz essa parte eletrônica de entregar esses documentos para o governo. Então, eu posso aliar os meus sistemas e fazer tudo em um sistema só, que já emito nota fiscal, já faço toda essa parte eletrônica e contábil, tributária de uma só vez. Então, nessa aula, a gente teve o objetivo de observar a importância dos livros fiscais e contábeis. Espero que tenha gostado e obrigada!